Após a vitória de 3-1 sobre o Independiente Medellín, o Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante para o início dos trabalhos, pensando na partida já do sábado contra a equipe do Cruzeiro. Gabriel e Arangues trabalharam normalmente e Ener Valencia fez o seu primeiro treino com os demais jogadores no CT Parque Gigante, inclusive marcando um gol nessa atividade. No mercado de transferências, o Inter tem Bruno Henrique voltando à pauta. O volante, que se despediu do seu clube na Arábia Saudita, interessa a direção colorada, que tem avanços nas tratativas pelo jogador. Rodrigo Salazar, que também interessa ao Inter, tem propostas recusadas pelo Schalke 04, vindas do futebol brasileiro, mas de concorrentes do Internacional nessa jogada. A notícia ruim fica por conta de Pedro Henrique. O atacante teve confirmada uma lesão muscular e desfalca o Internacional por um período considerável. Esse é o Diário do Inter KTO, desta quinta-feira, 29 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. Bom, vamos começar falando sobre o treinamento de reapresentação depois da vitória colorada 3-1 sobre o Independiente Medellín pela Copa Libertadores da América. Bom, os jogadores que não participaram do jogo contra o Independiente Medellín fizeram um trabalho no gramado. E aí, Gabriel e Arangues treinaram normalmente. Os dois não entraram em campo contra o Independiente Medellín, o Arangues até relacionado foi, e aos poucos estão evoluindo em suas recuperações, tá? A tendência é que o Arangues entre alguns minutos na partida contra o Cruzeiro neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Gabriel pode até ser relacionado, mas está um estágio um pouco atrás ainda do chileno Charles Arangues. Mas os dois treinaram normalmente na atividade dessa manhã no CT Parque Gigante. Além disso, o destaque negativo desse treinamento se dá na confirmação do diagnóstico que o Inter teve do atacante Pedro Henrique. Ele teve diagnosticada uma lesão muscular grau 2 na coxa direita e com isso vai ficar um tempo considerável fora das partidas. O Inter não divulgou um prazo de recuperação para o Pedro Henrique, mas assim, lesões desse tipo demoram de 3 a 4 semanas para uma recuperação. Então a gente possivelmente pode não contar com o Pedro Henrique ao longo do mês de julho. Ele fica de fora de cerca de 5 partidas. E aí já vou dar o norte de para onde o Inter pretende recuperar o Pedro Henrique. Oitavas de final da Libertadores da América, que acontece na primeira semana de agosto. É lá que o Pedro Henrique deve estar recuperado, tá? Ou que o Inter deve trabalhar a recuperação do Pedro Henrique. Em julho, o atacante deve ficar de fora mesmo dos jogos do Internacional, tá? Na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo trazendo detalhes desse treinamento, e principalmente da participação do equatoriano Ener Valencia, que pela primeira vez treinou com os demais jogadores. Ener Valencia, inclusive, marcou um gol nesse treinamento, que eu mostro nesse vídeo aí, mas trago também informações complementares a respeito da chegada do jogador aqui em Porto Alegre. Impacto que o Inter teve em quadro social e também em venda de camisetas, como que foi a apresentação, os números da apresentação do Ener Valencia no ginásio do Gigantinho, tudo isso eu trago nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir. E também um indicativo de como o Mano Menezes pretende utilizar o atacante. Ele falou um pouco sobre isso na entrevista coletiva e eu trago nesse conteúdo que eu gravei na tarde desta quinta-feira, beleza? Senhores, vamos falar agora de mercado da bola, tá? Porque Bruno Henrique volta à pauta do Internacional. O jogador se despediu do Al Ittihad da Arábia Saudita nessa quinta-feira e agora está negociando com o seu próximo clube, com os seus próximos clubes. O Luiz Carlos Reck, da Rádio Grenal, informou que o Inter está contratando o Bruno Henrique. E eu fui atrás de algumas pessoas do Internacional, de staff do jogador, para saber em que pé anda essa negociação. Eu tive a confirmação, primeiro, que o Inter voltou a conversar com o Bruno Henrique e, segundo, que o Inter avançou nas conversas com o Bruno Henrique. Daí para fechar é outra história, mas assim, vamos fazer uma leitura. A preocupação do Inter era com o alto salário do Bruno Henrique, tá? O Inter teve agora um aporte financeiro importante a partir da classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Então pode ter os cofres um pouco mais suaves. Além disso, a gente sabe que o Johnny deve ir embora agora na janela do meio do ano. E aí o Inter precisa contratar um outro volante, para pelo menos disputar posição, para ser uma peça importante do grupo. E o Inter gosta bastante do Bruno Henrique. Então, isso tudo fecha. E a informação que eu tive ontem,
a sinalização que eu tive ontem de avançou, não fechou ainda, mas avançou e o Inter está conversando, pode indicar que de fato nos próximos dias o Bruno Henrique possa chegar aqui em Porto Alegre e ser um reforço para a direção do Internacional. O Inter voltou forte na investida pelo Bruno Henrique e pode, quem sabe, nos próximos dias anunciar esse jogador. Ele está livre no mercado, então é um jogador que é só pagar luva e salário que ele vem para o Internacional, tá? Tem atualização também a respeito de Rodrigo Salazar, o meia uruguaio do Schalke 04, que desperta o interesse do Internacional e desperta o interesse também de outros clubes do futebol brasileiro. A informação que vem do centro do país, e ela vem do portal UOL, é de que o Schalke 04 recusou propostas de 2 clubes brasileiros, do São Paulo e do Vasco da Gama, porque tanto São Paulo e Vasco da Gama estavam interessados em ter o Rodrigo Salazar por empréstimo, e o Schalke 04 não aceita negociar dessas condições. Isso é uma notícia boa para o Internacional até ali. A notícia boa é que São Paulo e Vasco não conseguiram levar. A notícia ruim é que o Schalke 04 está fazendo um pouco de jogo duro. O Inter tem interesse nesse jogador, mas ainda não apresentou uma proposta oficial. Está sondando, analisando, conversando para ver se consegue fazer uma proposta mais barata. Mas o Inter tem interesse sim no Rodrigo Salazar e vamos lá, é um jogador que pode e tem interesse em vir para o futebol sul-americano, quem sabe pode desembarcar também aqui no Internacional. Não tem avanços como tem o Bruno Henrique, mas é um jogador que pode avançar na pauta nos próximos dias. Por último, gente, eu quero falar sobre Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o Inter vai conhecer o seu adversário nas oitavas de final da competição, porque acontece o sorteio das oitavas de final da competição da segunda fase do mata-mata. Mas o Inter já sabe quais equipes pode enfrentar. O Inter está no pote 1, dos primeiros colocados. No pote 2 estão as seguintes equipes. Flamengo, o Inter pode pegar o Flamengo nas oitavas de final. Nacional do Uruguai, que passou inclusive no grupo do Inter. Bolívar, da Bolívia, Bolívar do grupo City, vem fazendo uma boa campanha. River Plate, da Argentina. Argentinos Júnior, da Argentina. Desportivo Pereira, da Colômbia. Atlético Mineiro pode cair no caminho do Inter. E o Atlético Nacional de Medellín. Essas são as chances. Esses são os possíveis adversários do Internacional na Libertadores da América. Sorteio, repito, quarta-feira à noite, para a gente conhecer qual o caminho do Inter, para onde o Inter vai nas oitavas de final. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou passar aqui odds do Campeonato Brasileiro, tá? Inter e Cruzeiro, o Inter é favorito. Tá pagando 2,14, o empate 3,4, Cruzeiro 3,4. Já no jogo do Grêmio, o Bahia é favorito. 2,42, o empate 3,4, tá valendo esse empate aqui. E o Grêmio 2,85. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!